Você pode ter sido convidado por alguém. Pode ser sua primeira vez aqui ou talvez você já conheça cada detalhe deste lugar. Mas uma coisa é certa. Essa noite foi preparada pelo Senhor. Uma mensagem está prestes a ser liberada. Uma palavra que atravessa a rotina, que rompe o ruído do dia e toca onde só Deus alcança: o coração. Respire fundo, silencie por dentro e permita que o Espírito Santo ministre onde só Ele pode tocar. Às vezes, tudo o que precisamos é ouvir. A princípio, havia silêncio. O sopro da vida caminhava com o homem. Cada passo no jardim era comunhão. Cada olhar, pureza. Cada palavra, verdade. Mas então, uma semente foi lançada. Era um pensamento, um desejo, uma voz sutil sussurrando: você pode ser mais que Deus. Você pode ser seu próprio Deus. Desde então, a criação vive uma guerra que os olhos não veem. Uma batalha antiga, travada em silêncio, mas gritada nas escolhas de cada dia. O inimigo não marcha com botas, ele dança com disfarces. Ele não grita ordens, ele canta promessas. Seduz com liberdade, mas aprisiona com ilusões. E neste palco que chamamos de vida, personagens são moldados pela verdade ou pela mentira. Porque toda escolha tem um eco eterno. Há um Deus que chama, um rei que não recua, um cordeiro que sangrou, mas venceu. E ainda hoje, ele caminha pelas fileiras dos cansados, chamando cada soldado pelo nome. Esta noite não é sobre o que você vê, é sobre o que você não pode mais ignorar. Então, neste campo invisível que se chama agora, a quem você vai responder? Aquele que tem ouvidos, ouça. Glórias a Deus. Salve, amada igreja, com a bendita e santa paz do Senhor. Amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando em nome de Jesus. Vamos colocar de pé para a nossa oração inicial em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Oremos então em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, Papai querido, mais uma vez nós estamos reunidos na Tua presença, Senhor, pedindo para que o Senhor tome a direção desta santa reunião. Abençoa a Tua igreja que se faz presente, os irmãos que estão a caminho, Pai bendito, que ainda estão vindo, ó Pai, guarda eles em nome de Jesus Amém, Cristo Nazareno, Pai bendito. Senhor, quando nós entramos por essas portas, o Senhor já se fazia presente no nosso meio, Pai. Pai bendito e misericordioso, abençoa, Pai, a palavra que vai ser ministrada nesta noite. Abençoa os louvores, as santas oportunidades, os santos testemunhos, Pai bendito. Que cada gesto, Pai bendito, cada palavra venha falar com nossas almas e fortalecer as nossas vidas. Também me coloco na palma das Tuas mãos, Senhor, que eu seja liderado pelo Teu Espírito Santo, que eu não venha falar e nem fazer nada de mim mesmo, Senhor, mas guiado por Ti, Pai bendito. Assim te pedimos, Senhor, toma controle desta santa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis se sentar, em nome de Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver e olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá Sua paz. Largo tudo pra Te seguir.
Glórias a ti, Senhor. Aleluias. Eu quero já aproveitar, está dando a oportunidade. O grupo de louvor às filhas do rei está louvando a Deus nesta noite. Glória a Deus. E as palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Glória a ti. Grupo de louvor às filhas do rei, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus amado. Aleluia.
Aleluias. Santo, santo é teu nome. Glórias a Deus. Grandes coisas Deus vai fazer no nosso meio nesta noite. Aleluia. Glórias, glórias a ti, Senhor Deus amado. Quero estar aproveitando também, está chamando o nosso jovem irmão Rian, está com oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Hoje mais um dia da campanha. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Toda honra e glória a Deus por estar aqui. Aleluia. A palavra que Deus tocou em meu coração está em Salmos 41. Diz Eita, assim: glórias. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Amém. O Senhor o livrará e conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. Aleluia. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Eita, Tu renovas glória. a sua cama na dores. Glória a Deus. Aleluia. Então, o que eu entendo dessa palavra aqui é que no pouco ato que você faz para Deus, Deus vai te sustentar para fazer o resto da sua vida. Aleluia. Apenas creia em Deus, tenha fé. Davi, aqui na palavra, estava passando um momento de angústia. Mas aqui quando ele escreve o Salmo, ele fala: o pouco que você faz para o pobre, Deus vai te sustentar. Aleluia. Deus vai te dar fartura, Deus vai cuidar de você. Então Amém. apenas creia, tenha fé. Porque na tua angústia, às vezes no teu sofrimento ali, você está sofrendo, você está falando: Deus, eu não estou aguentando, eu não consigo Glória a mais. Deus. Mas Deus está falando: filho, eu vou se sustentar, eu vou dar Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Porque Davi, quando ele escreve o Salmo, você pode ver, a maioria dos Salmos é Davi pedindo socorro a Deus. O nosso socorro é presente somente em Deus. Porque sem Ele, não nada somos, nada conseguimos. Porque é só Deus que tem a capacidade de nos sustentar, de chegar até o fim. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, abençoe. aleluia. Aleluia. E a palma do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aproveitar também, está dando a oportunidade para nossa irmã Thaís e as palmas louvam ao Senhor. Amém, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Traga a saudação do meu pastor Isaías. Eita glória, amém. 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 Isaías 41, versículo 10. Glórias a Deus. Quando eu tirei essa palavra, eu falei para Deus: eu vou falar, Senhor, uma palavra que eu possa falar que eu também estou precisando muito. E aí saiu Isaías, capítulo 41, versículo 10. Glórias a Deus, aleluia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Amém. Glórias a Então Deus. Deus está pedindo para a gente não temer, né? Porque Ele é conosco. Que a gente buscamos Ele verdadeiramente. Tem muita gente angustiada. Verdade. Certo para mim, tá? Glórias E Deus a veio Deus. falar comigo como está falando com os irmãos. Amém. Para a gente não temer, Glória. amém? Amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Eita glória, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. A nossa ovelha Elaine está com a oportunidade e as Glória a palmas Deus, louvam ao Senhor. amém. Santíssimo Salve os Senhor. irmãos do Pai Senhor Jesus. Amém. Vou ler aqui em Hebreus. Glórias a Deus, aleluia. Hebreus 11, a partir do 6. Aqui fala: ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardador dos que o buscam. Eu estava meditando esses dias, né, e veio essa palavra, e eu gravei ela no meu coração, eu guardei ela. Falei: se tiver oportunidade, eu quero passar para os irmãos, porque aqui está falando que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Né? Amém, glória a Deus. Porque muitas vezes a gente, é fácil querer nos dias felizes, né, nos dias bons, a gente quer em Deus, né? E tem pessoas que no dia mal já não quer servir a Deus, quando tudo dá errado, né, já não quer buscar, já não quer ir para a igreja, já não quer, né, começa a blasfemar, começa a reclamar. Então,
o que nos aproxima de Deus é a nossa fé. Ela é voltada através da presença dele, de estar na presença dele, que é na casa dele, né? E buscar também em oração, ler a palavra, né? Porque o que nos fortalece todos os dias é aquele momento de paridade que minha irmã fala, que a gente tira para Deus, né? Verdade. Que é através do louvor, às vezes orando, né? Pensando, né, na palavra, meditando, às vezes ouvindo uma pregação. É isso que te leva para perto de Deus, né? E o que te faz ter fé, né? O que te faz acreditar em Deus, né? Muita gente fala que crê em Deus, mas, né, fala só da boca para fora, né? Não crê nele, né? Porque quando bate o desespero, a pessoa vai buscar lá no mundo, lá fora, né? Consertar a vida em vez de procurar em Deus. Então, fala que crê em Deus e tá lá fora, né? Buscando as coisas mundanas, né? Então, esse versículo fala muito da importância, né? Porque só Deus, né? E você sabe de onde Ele te tirou, né? Para estar na presença dele, né? Às vezes você estava lá no mundo perdido, vagando lá fora, né? Tentando encontrar um rumo, tentando achar aonde que estava o teu lugar, né? E muitas vezes eu também estive nesse meio, né? Lá no mundo lá fora, experimentando as coisas, provando das coisas, até a gente procurar se encontrar. Chega uma hora que a gente tem que definir, né? O que a gente quer para nossa vida, né? Se é estar lá fora, se é estar na presença de Deus. E eu creio que muitos vão ter essa oportunidade de estar aqui dentro um dia, né? Amém. Glória a Deus. Eu vejo às vezes muitas pessoas lá fora, elas estão perdidas, né, irmãs? Elas estão procurando um caminho e não tem aquela pessoa que às vezes convida, fala de Deus, né? Traz a pessoa para a igreja, né? Como um dia nós estivemos no lugar delas, né? Porque um dia nós também estivemos nessa posição, né? De não ter um apoio, de não ter alguém que falasse da presença de Deus pra gente, né? Mas esse que um dia Deus colocou, né, na vida dos irmãos alguém que apresentou Cristo, né? E eu creio que essas pessoas que estão lá fora, perdidas, um dia elas vão estar na presença de Deus, assim como nós estamos, né? Glória a Deus. Então crê em Deus, confia nele, entrega nas mãos dele, que tudo ele pode fazer por nós. Aleluia. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. A nossa obreira irmã Cidinha está com a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Então já vamos passar também para a nossa pastora Lia e as palmas vão para o Senhor. Eu também cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Confesso para os irmãos que eu não meditei hoje na palavra, porque eu tive um dia bem difícil, bem puxado. Mas graças a Deus, Deus deu força, a gente está aqui de pé. Amém. Eu vou deixar um versículo que eu tenho guardado dentro do meu coração para me ler junto com a igreja. Se encontra no livro de Mateus, Glória a Deus. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, somente os versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus enviou estes 12. Ele lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Glória a Deus. Só esses dois versículos. Eu li, claro, o versículo todo. E aqui o Senhor fala claramente que, como a irmã estava colocando, a gente tem que andar pelo caminho do Senhor, procurar não entrar no meio dos gentios, né? No meio de pessoas que não querem um compromisso sério com Deus. E quando a gente estiver no meio dessas pessoas que não querem um compromisso, que nem acontece com a gente todo dia, poder a gente resplandecer a glória de Deus na nossa vida. Porque, irmãos, é muito fácil nós estarmos dentro da igreja e a gente louva a Deus, a gente fala da palavra de Deus, mas nos lugares aonde a gente passa, a gente não consegue resplandecer essa glória de Deus. E eu acho tão bonito quando eu chego num lugar ou eu vou em algum evento, a pessoa já fala assim: nossa, olha lá, aquela lá é uma serva de Deus. Isso é gratificante para mim, porque nós passamos por provas, passamos por lutas, mas nós sabemos que o Senhor está no controle, como o jovem colocou. Nós sabemos que o Senhor está no controle da nossa vida. E sabendo isso, a gente não consegue se perder. Então que a gente possa trazer realmente mais pessoas para o caminho do Senhor. Eu, durante um tempo, eu queria terminar o ensino médio. O Senhor trouxe uma
recordação muito importante que eu vou compartilhar com a igreja. Eu queria terminar o ensino médio de tudo quanto é maneira para iniciar a minha faculdade. O que aconteceu? Eu fui em vários lugares tentar cortar caminho para terminar aquele ensino médio. E eu não consegui, irmãos, não consegui de jeito nenhum. Eu só consegui terminar o meu ensino médio quando eu fiz o EJA. Porém, quando eu fui para Poços para fazer aquela prova, que é uma prova só para terminar o ensino médio, eu desci do ônibus, eu só tinha dinheiro para passagem para ida e volta, mais nada. Eu desci do ônibus, eu estava indo a pé, porque o ônibus para lá no terminal rodoviário, você tem que ir a pé até o lugar. Eu não estava com carro naquela época, fui andando, veio uma moça atrás de mim gritando, ô irmã! E eu sozinha naquela cidade de Poços, eu falei, gente, é roubo, é ladrão, vou correr. Fiquei com muito medo, comecei a acelerar o passo, e ela correndo atrás de mim. Eu lembro como se fosse hoje, eu falei, parei, falei, fala moça. Ela pegou e falou assim, você é crente, você é serva de Deus? Eu falei, graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Ora a Deus por mim que eu estou tribulada com o problema. Glória a Deus. Amém. Naquele dia, irmãos, o que eu entendi? Eu entendi que não importa onde nós estivermos, não importa em que situação nós estamos. Se a gente estiver com o nosso coração voltado para Jesus, quem está ao nosso redor automaticamente vai entender que você é um servo de Deus e vai chegar até você. E quando essas pessoas chegam até nós, qual que é o nosso moral de fazer com essa pessoa? É chamar eles para a graça. Eu falei para ela, então eu vou orar, irmã, para você e para toda a sua família. Eu nunca vi aquela irmã na minha vida. Não sei quem que é, se me perguntar até hoje, eu não faço ideia. Mas enfim, fui até Poços, voltei, não consegui terminar a prova, mas ganhei mais uma alma para Jesus. Até hoje ela está firme lá com o Senhor, até hoje ela manda mensagem para mim. Entendeu? Então nada que a gente faz direcionado por Deus é em vão. E muitas das vezes a gente quer cortar caminho. No meu caso, eu quis cortar caminho para terminar os estudos e não adiantou. Eu tive que fazer o bendito supletivo. Fiquei 1 ano e meio na escola, voltei para trás. Mas enfim, Deus deu a graça, né, irmãos? Amém. Então eu deixo essa meditação, essa reflexão no coração dos irmãos, para que os irmãos entendam que o poder de Deus, ele se manifesta dentro de nós, é de dentro para fora. Sempre foi assim, não muda, a palavra de Deus ela é imutável, é sempre de dentro para fora. Nós erramos, nós somos falhos, mas nós servimos um Deus que ele é perfeito, e ele vai na nossa frente sim. Amém, igreja? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas vão. Bendito é o nome santo do Senhor, glórias a Deus. Eu vou pedir para a igreja se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Os que puderem ficar de pé para nós estarmos louvando ao Senhor, que já está quase chegando a parte principal do banquete, amém? Amém. Glórias a Deus. E nós vamos louvar o Senhor com louvor move as águas. O Senhor está movendo as águas do Espírito Santo ao nosso favor nessa noite. Amém. Você pode ter certeza que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, porque Deus tem algo para entregar na tua vida nesta noite, e tudo é possível àquele que crê. Se você crê que vai sair daqui de uma forma totalmente diferente que você entrou, pode ter certeza que você vai sair. Amém. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Então vamos louvar com bastante alma, bastante vida para Jesus. Amém. Glória a Deus. Quanto tempo esperei, Jesus chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui, aleluia. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Glória
ainda de pé, igreja. Bendito é o nome santo do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Vou estar convidando a pastora Lia para me ajudar, estar orando para o nosso pregador. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Está conosco o nosso presbítero Igor. Bendito é o nome santo do Senhor. Glória a Deus, Jesus. E eu quero que você, durante a pregação, medite naquilo que vai ser dito. Porque Deus está com a resposta da sua oração. Glória a Deus. Você não vai sair daqui da maneira que você entrou. Glória a Deus. Não deixe nada tirar o seu foco da palavra de Deus. Cristo vai falar com sua Glória a Deus. Amém. Bendito é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Estenda suas mãos, igreja, em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, eis aqui os seus filhos, Pai bendito, eu coloco na palma das tuas mãos, Senhor Jesus Cristo Nazareno. Ah, Pai bendito, toma o controle, toma a direção, Senhor. Fala conosco através do teu Filho nesta noite, Pai bendito. Assim coloca, Senhor, neste lugar, Pai bendito, com toda a liberdade do Espírito Santo, Senhor. Senhor, usa, Pai bendito, assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Com bastante palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Está contente esta noite? Eita, aleluia. Aleluia. Bendito é o nome santo do motivo Senhor. de alegria está aqui nesta casa abençoada. Eita, glória. Conhecendo mais um pedacinho do povo do céu. Aleluia. Mais Amém, um povo Jesus. que irá adorar a graça do Senhor Jesus. Eita, Irmãos, glória. abra comigo nesta noite o tema desta campanha no livro de Atos dos Apóstolos. Glórias a Deus, aleluia. Eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 25, irmão. É o quarto dia desta campanha, né? Deus já falou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. E hoje, neste encerramento, eu creio que Deus também irá. Aleluia. Glórias a Deus. Quero agradecer a vida do pastor Daniel por este convite. Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Juntamente com a tua esposa, que Deus possa abençoar, tá? Meus irmãos, eu trago apenas a saudação do meu pastor Wilson Venceslau. Eita, glória. Jesus, irmão. A minha esposa não pôde estar me acompanhando, estava com muita dor de resposta por causa da minha filha também. Então ela decidiu ficar em casa. Trago a paz aqui também para Amém. ela. Eita, glória. Abençoar a vida de cada um, irmãos. Prometo ser bem breve, irmão, rapidinho aqui, apenas 20 minutinhos que Deus tem para falar aqui neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Achado? Quem achou diz amém? Amém. Eu estou lendo a partir do verso 25. E a Bíblia vai dizer: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, Glória a Deus. cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo tremulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Glórias a Irmãos, Deus. podem se assentar, glorificando e Eita, exaltando. aleluia. Glórias a ti, Senhor, Deus amado. Glórias a Deus. Creio que apenas aqui poucas pessoas me conhecem, irmãos, aleluia. Mas eu quero dizer para vocês que sou apenas um jovem, eu também me considero um jovem de 28 anos de idade. Eita, glória. E veio passando também por grandes tribulações deste mundo lá fora,
frequentei muitos lugares, irmãos, aleluia, e só pela misericórdia de Deus Ele tem me salvado e colocado na graça do Senhor Jesus. Já me envolvi com droga, fui preso também em cárcere privado, já passei por grandes prisões na minha juventude mais nova, dos 18 anos até os 22 anos de idade. Foi lá que eu conheci a palavra do Senhor, foi lá dentro que eu conheci a Cristo, foi lá dentro que Deus Ele fez uma promessa para a minha vida. E quando eu leio este texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu me lembro um pouquinho, baseio a minha vida juntamente com a vida de Paulo, aleluia. Eu me lembro de Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, aonde começa a sua jornada. Um homem, aleluia, Jesus, cuja perseguia a igreja. Um homem, aleluia, Jesus, que se houvesse alguém falando do Evangelho de Deus, falando de Cristo, aleluia, ele não queria saber. Ele pegava, matava, colocava em cárcere, e não dependia se fosse de idade maior, superior, ou até mesmo adolescente, ou até mesmo criança, ou quem seja, não importava. Se estivesse falando de Cristo, ele pegava, trancafiava e também matava. Ele não queria que o Evangelho se espalhasse, ele não queria que a palavra de Deus ia além, ele queria ali, pôr um ponto final ali naquilo, matar a todos aqueles que falavam de Cristo. Era um homem que perseguia a igreja, era um homem, aleluia, que não tinha medo de nada, tinha autoridade, tinha poder, aleluia. Hoje vemos muitas pessoas, irmãos, aleluia, muitas pessoas no mundo lá fora, a qual cuja um traficante, aleluia, a qual cuja um assassino, a qual cuja um assaltante, irmão, você vê que tem autoridade, muitas das vezes até percebe o ser humano, mas eu creio que todo mundo, irmão, tem um chamado dentro do coração. Todo mundo, irmão, aleluia, que está lá fora merece ser acusado e lançado no inferno. Todo mundo de nós temos uma segunda oportunidade, todo mundo nós temos uma segunda chance. E na vida de Saulo, eu vejo que Deus tinha uma obra tão linda na vida daquele homem. Eu vejo que Deus tinha uma obra tão linda na vida daquele rapaz, como Ele fez com cada um de nós que estamos aqui, aleluia. Creio que cada um tem um chamado, creio que cada um tem um testemunho, creio que cada um já criou um mundo lá fora, porque ninguém nasce salvo, irmão. Ninguém nasceu, você até pode ter nascido num berço de ouro, mas todo momento você peca, a todo momento você erra, a todo momento você está disposto a errar. A Bíblia diz que a partir do momento que você abre os olhos e pisca, você já está pecando. Então ninguém é perfeito. Eu me vejo agora um homem chamado Saulo. Ele ouve de uma pregação que está sendo lançada na cidade de Damasco, aleluia. E quando ele ouve que tem alguém falando de Cristo ali, a primeira coisa que ele faz, ele tinha líderes, aqueles que ele tinha que pedir autoridade, pedir bênção, para ele poder ir até a cidade de Damasco. Ele vai até o sumo sacerdote, ele pede ali algumas cartas de recomendação para poder chegar até Damasco, porque tinha alguém falando de Cristo. Só que nesse caminho de Damasco, algo sobrenatural ia acontecer na vida daquele homem, algo extraordinário ia acontecer sobre a vida daquele rapaz. Um homem que saiu da sua cidade ali, ele estava indo para perseguir alguém. A Bíblia diz que no meio do caminho, quando ele estava caminhando, ele ouve um estrondo do céu e uma voz bradando tão grande do alto, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Aleluia. Quando ele ouve aquela voz, a Bíblia diz que ele cai imediatamente perante de joelho no chão. A Bíblia diz que imediatamente ele fica cego, imediatamente ele não tem mais possibilidade de andar, ele já não tem como mais caminhar, porque quando nós ouvimos a voz do Senhor Jesus Cristo, não tem como, é uma voz que entra no nosso coração, é uma voz que ela entra por dentro da nossa alma, é uma voz que ela começa, aleluia, Jesus, uma transformação de dentro para fora. Não importa como você está na presença do Senhor, não importa como você chegou por dentro daquela porta, não importa como foi a tua vida hoje, mas se você ficar com os seus ouvidos abertos nesta noite para ouvir a voz do Senhor, Ele pode fazer uma transformação na tua vida, na tua casa, na tua história. Porque quando você ouve a voz do Senhor, não há ninguém que fica de pé. Eu já sinto a graça do Senhor, eu já sinto a presença de Deus nesse lugar. E Jesus está falando com pessoas aqui nesse lugar. Aleluia. Aquele homem tinha um destino. E que destino que era
esse, perseguir alguém que estava falando de Cristo. Mas eu entendo que no meio do caminho Deus fez algo sobrenatural. Pera lá, Saulo, tu não está indo perseguir aquele homem, mas tu está indo perseguir a minha igreja. Eu abro um parênteses para alguém aqui esta noite. Talvez você entrou por esta porta cansado de ser perseguido. Talvez você entrou por esta porta cansado de ser caluniado. Talvez você entrou por esta porta cansado e não tem resposta alguma, não tem nada acontecendo. O inimigo levantou furiosamente contra a tua vida, está fazendo você parar, está fazendo você desistir. Mas Deus nesta noite, com uma voz tão grande, Ele está barrando as barreiras de Satanás nesta noite. Ele está te dando vitória nesta noite, porque Ele ainda é santo nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Ah, Jesus, eu sinto a graça de Deus, irmão. Quando ele se prostra de joelho no chão, quando ele ouve a voz de Cristo. É interessante que a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que tinha mais pessoas com ele, pastor, caminhando até Damasco. Só que quando a voz bradou no coração de Saulo, que ele prostra de joelho no chão, os amigos abandonam ele. Aqueles que estavam caminhando com ele, abandona ele. Eu entendo algo. Talvez você está questionando algumas pessoas que Deus está tirando do teu caminho. Talvez você está questionando algo, aleluia. E às vezes tem pessoas que se afastaram da tua vida, até mesmo parentes se afastaram um pouquinho da tua vida. Só que entenda algo, igreja, nesta noite, o que é para você, aleluia, não é para o teu amigo do lado. O que Deus tem para você nesta noite não é para pessoas que estão com você do teu lado. O que Deus tem para você é somente para você. O que Jesus tem para você é somente para você. Eu entendo algo em Gênesis, aleluia, quando Deus fala com Abraão: Abraão, saia da tua parentela, porque eu vou te abençoar. Deus tinha falado para Abraão, aleluia, sair da parentela. Só que Abraão quis carregar bagagem. Abraão, nessa bagagem, ele começa a carregar o seu sobrinho chamado Ló. Só que Deus não tinha promessa na vida de Ló, Deus tinha promessa na vida de Abraão. E Deus está falando para alguém aqui esta noite: para de carregar bagagem da tua vida, abandona a tua vida, porque a bênção que eu tenho é para você, não é para segundo, não é para terceiro. O que Deus te colocou na tua mão é para você, igreja. Glória a Deus. Sabe por quê? No primeiro levante, aquelas pessoas que estão do teu lado vão te abandonar. Na primeira prova, aquelas pessoas que estavam do teu lado vão afastar. É verdade, Senhor. No primeiro levante que Deus levantou contra a vida de Saulo, aqueles que estavam caminhando deixou Saulo sozinho. Aleluia. Só que o homem pode te deixar sozinho, mas Deus, ele não deixa nenhum servo. A Bíblia diz que ele é tomado pela sua mão direita e caminhado até Damasco. Quem que estava caminhando Saulo? O Espírito Santo. Era a própria presença de Deus caminhando Saulo até a cidade, aleluia, aonde ia acontecer uma grande transformação sobre a vida daquele homem, aleluia. Ele chega até Damasco. O Espírito Santo de Deus tinha um profeta naquela cidade chamada Ananias, e o Espírito Santo brada no coração daquele homem, dizendo: vai até a rua chamada direita, porque lá dentro tem um homem chamado por Saulo. Estenda tuas mãos sobre a vida dele, porque eis que vou fazer algo sobrenatural na vida dele. Só que quando Deus fala com o profeta não quer ir. Quando Deus fala com o profeta que esse homem chamava Saulo, Ananias conhecia a história de Saulo, sabia o que esse homem fazia. Aquele homem, se eu for lá, ele vai me matar. Se eu for falar de Cristo para aquele homem, ele vai me prender, Senhor, eu não vou não. Só que Deus brada novamente no coração do profeta, falando: ei, não olha para a aparência, porque eis que aquele homem é um vaso escolhido nas minhas mãos. Aleluia. Deus, ele não veio aqui para olhar a aparência. Deus, ele não veio aqui olhar a veste. Deus, ele não veio aqui olhar melhor terno. Mas Deus, nesta noite, ele veio olhar o coração. Talvez para o mundo você é rejeitado, talvez para as pessoas você é rejeitado, mas deixa eu te dizer algo nesta noite: para Deus você é um vaso escolhido. Para Deus você é um vaso escolhido na mão dele, e ele não te troca, ele não te descarta, ele não te rejeita. Você é escolhido na mão do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Começa
acontece uma linda transformação na vida daquele homem. Aleluia, Jesus. Quando Ananias chega e estende a mão sobre a vida daquele homem, pastor, naquele mesmo momento as escamas dos olhos dele caem. Ele começa a ver de um jeito diferente o mundo. Os olhos espirituais dele foram abertos. Ele começa a enxergar de outra maneira. O Espírito Santo desce sobre a vida dele. Ali mesmo ele é batizado com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ali mesmo ele começa a sua jornada. Um homem que perseguia a igreja, aleluia, agora ele virou o perseguidor. Olha para você entender, se você parar é coisa de louco. Um dia nós estávamos no mundo, perseguimos a igreja, até mesmo falava mal daqueles que estavam na igreja, mas hoje nós estamos aqui dentro desta igreja, dentro desse templo, e hoje nós estamos caluniados, hoje nós somos muitas das vezes apredejados, hoje nós muitas das vezes eles falam, lá vai, mais um, vamos ver até quando vai aguentar, porque ó, pessoas, irmãos, aleluia, não querem ver o nosso bem, o inimigo não quer ver o teu bem, o inimigo quer ver o que? Você caído, deprimido, chorando, na depressão, voltando para trás. Mas quando Deus escolhe o vaso, ele não erra endereço. Eu nunca vi Deus errar endereço. Eu nunca vi Deus errar destino, irmãos. Aleluia. Essa prova que você está passando é porque você é escolhido na mão dele. Aleluia. Entenda algo. Quando Deus levanta o profeta Jeremias, em Jeremias no seu capítulo 18, Jeremias mostra um vaso na mão do oleiro. Aquele vaso era a própria cidade de Israel. Era o povo que tinha se afastado de Deus. Só que o povo estava totalmente quebrado. O povo estava totalmente destruído. Só que mesmo assim na mão do oleiro o vaso cai, Israel cai. Só que Deus não descarta o vaso. Deus ele não joga o vaso fora. Deus ele começa a modelar novamente o vaso. Ele prepara novamente aquele vaso que está quebrado. Talvez você hoje este vaso chegou quebrado, chegou destruído, chegou todo quebrantado, mas ainda está na mão do oleiro. Ainda está na mão do Senhor. É por isso que está doendo. Ele está te modelando, ele está te preparando esta noite, porque quando ele derramar o azeite vai ser por completo. Quando ele fazer a obra vai ser por completo. Ele não faz obra pela metade. Ele não faz obra, irmão, aleluia, pela metade não, ele faz por inteiro, ele faz por completo, irmão. Senhor, aleluia, Jesus. Eu entendo algo porque Deus escolhe Saulo. Tinha tantas pessoas para Deus escolher. Tinha tantas pessoas para Jesus escolher. Muitas das vezes eu já fiz essa pergunta para mim. Eu falo, por que Deus, tu me escolheu? Um homem que vivia no mundo lá fora, um homem que vivia dentro das biqueiras, um homem que machucava muitas pessoas. Aleluia, Por que Deus. Eita Deus, aleluia. Arianda, recomando e canta, com a presença de Deus neste lugar. Deus, esta noite Ele não está querendo levantar covardes. Deus, nesta noite Ele está querendo levantar corajosos. Ele não tem medo, irmão, de entrar dentro do inferno e falar na cara de Satanás. Aqui não. Deus está querendo levantar pessoas verdadeiras, irmão, na presença dEle. É por isso que na tua vida é mais difícil. É por isso que para você tem mais choro. É por isso que para você dói mais, irmãos. É por isso que para você parece que as coisas é mais difícil. Porque o inferno todo dia faz reunião contra a tua alma. O inferno todo dia faz reunião contra a tua família, contra a tua casa. Ele tenta barrar o teu ministério, ele tenta barrar você dentro da presença do Senhor. É por isso que para mim e para você é mais difícil. É por isso que Deus te escolheu. Porque mesmo nas dificuldades, mesmo tendo guerras, tendo batalha, você vem para a presença de Deus para ouvir uma palavra como essa. Muitas das vezes sem forças para caminhar, você vem para buscar forças dentro da casa do Senhor. É por isso que Ele te escolheu, irmão. Porque você é forte, porque você não é covarde. Deus não quer ninguém covarde na presença dEle, mas Ele quer pessoas fortes na graça do Senhor. Quando Deus Ele levanta Saulo, quando agora Paulo ele é levantado na graça do Senhor Jesus. Entenda algo, tinha bastante discípulos ainda na época. Ainda tinha Pedro pregando a palavra, ainda tinha João pregando a palavra. Discípulos que andaram com o próprio Jesus, discípulos que caminharam com Jesus Cristo, viram os milagres que
Jesus tinha feito. Viram o cego enxergar, viram o morto ressuscitar, viram o paralítico levantar. Só que Paulo, ele não teve esta oportunidade de ver. Paulo, ele não teve esta oportunidade de caminhar com Jesus. Mas quando ele sentiu a graça do Espírito Santo sobre a vida dele, quando ele sentiu a autoridade do Espírito Santo sobre a vida dele, vendo o que ele poderia fazer na graça do Senhor, vendo o que os discípulos faziam e vendo o que Jesus deixou para mim e para você, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, aleluia, quando a descida do Espírito Santo, ele falou: os milagres que eu fiz lá atrás, fazer o cego enxergar, fazer o paralítico andar, vocês também irão fazer, vocês também irão fazer muitas mais coisas do que Jesus fez, irmão. Mas muitas das vezes a nossa fé diminui, muitas das vezes nós se colocamos na presença do Senhor e nós diminuímos a nossa fé, aleluia. Hoje, se tiver pessoas enfermos aqui, nós estender a mão, fazer um clamor, Deus, ele ainda cura, Deus, ele ainda salva, irmão, aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui: não pare de buscar, não pare de orar, aleluia. Talvez você está cansado de buscar por alguém da tua casa, talvez você está cansado de buscar por alguém, aleluia, que está perdido lá na tua casa, talvez você está cansado de clamar para o seu filho, para a sua filha, mas Deus está dizendo: continua clamando, continua buscando, porque eu ainda trago para a minha presença. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: eu estou ouvindo orações, eu estou ouvindo clamor aqui esta noite. Deus, ele pode mover da montanha ainda esta noite, aleluia. Da onde vem o teu socorro? Da onde vem o teu socorro esta noite? O teu socorro está vindo do pastor Daniel? O teu socorro está vindo do pregador aqui esta noite? Não. Mas eu lembro em Salmo 121, da onde vem o meu socorro? Eu levo meus olhos ao monte, eu levo meus olhos aos céus, é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem presente, na angústia. Quando eu estou angustiado, eu clamo ele e ele me responde. Deus ainda realiza sonhos, Deus ainda faz milagres, Deus ainda salva a casa, Deus ainda salva a família. Na primeira obra de missionária de Paulo, quando ele está com Barnabé, ele faz grandes coisas, mas o foco desta palavra, nesta campanha, é a segunda obra missionária de Paulo, para você entender o que Deus queria fazer na vida daquele homem, um homem que perseguia a igreja, só que foi um homem que pregou tanta palavra de Deus, foi um homem que andou toda a Europa. Pedro não conseguiu pregar na Europa, João não conseguiu nem sequer pisar dentro da Europa, mas o homem que perseguia a igreja conseguiu caminhar por dentro da Europa, porque Deus tinha um chamado na vida daquele homem. E quando ele começa na sua segunda obra missionária, quando o Espírito Santo de Deus começa a guiar Paulo, entenda algo, meus irmãos, desde quando Paulo foi escolhido, ele entregou a sua vida para o Espírito Santo, o Espírito Santo que guiou a vida do Paulo. Deixa eu dizer o que o Espírito Santo está bradando dentro do meu coração nesta noite: enquanto você não deixar o Espírito Santo guiar os teus caminhos, guiar os teus passos, você não vai sair desta prova, você não vai sair desta luta. Mas a partir do momento você fala no teu coração: Senhor, a partir de agora é daqui para você, é o teu Espírito Santo de Deus que me guia, é o teu Espírito Santo que me leva até onde eu quero. Porque a Bíblia diz que Paulo passou por grandes cidades, ele passou para Síria, para Quilícia, Dérbia, Lícia, ele passou por Frígia, Prenícia, Galáxia e também na Mícia, mas só em Macedônia que o Espírito Santo queria tratar com ele. Só na cidade de Macedônia que o Espírito Santo queria tratar com alguém dentro daquele lugar. E quando Paulo chega naquele lugar, tem uma mulher chamada Lídia. É interessante o que Deus faz na vida daquela mulher. Ela era uma mulher que tinha muitos benefícios, ela tinha bastante dinheiro, ela tinha riqueza onde ela estava. Só que ela tinha algo muito especial. Mesmo tendo riqueza, mesmo tendo bens materiais, aleluia, ela gostava de ouvir a palavra do Senhor. E quando Paulo estava ministrando a palavra do Senhor perto de um rio, ela estava atento com os ouvidos abertos do que Paulo pregava, porque o Espírito Santo usava a vida de Paulo, e ali ela ficava ouvindo o que o Senhor tinha para dizer. Entenda algo, essa mulher, ela
tinha bastante benefícios, bastante riqueza, tinha casa, ela tinha o seu comércio, ela era bem de vida naquele momento. Só que tinha algo que ela não tinha a paz que vinha de dentro. A Bíblia diz que mesmo ela tendo todos esses bens materiais, quando ela colocava a sua cabeça no travesseiro, ela sentia que algo estava vazio dentro dela. Quando ela colocava a sua cabeça na cama para deitar, ela sentia que estava faltando algo dentro da alma dela. O seu marido não era ainda convertido, não gostava de ouvir a palavra do Senhor. Ela tinha também filhos, os filhos dela também não eram conhecidos. Mas num simples culto que Paulo estava ministrando a palavra, ela estava de ouvidos atentos e com seus olhos focados no que o pregador estava pregando. A Bíblia diz que quando Paulo terminou de pregar a palavra, aquela mulher se aproximou diante dele, chamou o pregador para vir para a casa dela. E quando ele chega dentro da casa dela ali, ela fala: a partir de hoje eu quero mudar a minha história. A partir de hoje eu quero mudar a minha vida. Naquele momento ali, quando o profeta entra, quando o pregador Paulo entra dentro da casa daquela mulher, que eles fazem aquela oração, aquela renúncia do Espírito Santo de Deus, aquele vazio que tinha dela agora foi preenchido com o Espírito Santo de Deus. Dizendo para alguém aqui esta noite, se você estiver com os seus ouvidos atentos do que o Espírito Santo está dizendo aqui nesta noite, ele pode mudar o seu lar, ele pode mudar a sua casa, ele pode mudar a sua família. Mas nesta noite Deus está dizendo: fique com os seus ouvidos abertos, porque o meu Espírito Santo de Deus vai fazer mudança neste lugar. O Espírito Santo de Deus vai fazer algo sobrenatural sobre este lugar. Entenda, quando ela abriu os ouvidos do que o pregador estava pregando, do que Paulo estava pregando, a casa dela foi salva. A casa dela foi liberta. O que adianta a gente querer ganhar riquezas lá fora? O que adianta ter o melhor serviço, ganhar bem, uma conta recheada? Não sou contra isso, irmão, porque o dinheiro é abençoado por Deus, mas depende aonde está o teu coração. Se o teu coração estiver nos bens materiais desta terra, se o teu coração estiver no dinheiro desta terra, você vai faltar algo, vai faltar a paz que vem de dentro. E aquela mulher talvez estava faltando isso sobre a vida dela, faltava paz dentro do seu coração, mas naquele momento o Espírito Santo de Deus preencheu aquele vazio, salvou ela, salvou a casa dela e salvou também os filhos dela. A Bíblia diz, irmão, isso é tudo palavra, só que não ficou por aí. No próximo dia, ainda Paulo, ainda dentro desta cidadezinha, numa colônia ainda, a Bíblia diz que é uma colônia, Macedônia, quando Paulo ainda estava indo quase para ir embora, a Bíblia diz que tinha uma mulher, a Bíblia não me fala o nome, que tinha um espírito de adivinha. Ela adivinhava as coisas do que o povo ali queria. Só que quem tem espírito de adivinha, quem adivinha as coisas é apenas Satanás. O meu Espírito Santo de Deus, ele revela o oculto. Entenda algo, irmãos, aleluia. Quando aquela mulher vem perto de Paulo e Silas que estavam ali, ela olha para ele e fala: aí vai dois homens de Deus, aleluia. Satanás, ele sabe quem é da presença do Senhor. Satanás, ele sabe quem é da casa de Deus. Satanás, irmão, ele não tem medo de eu colocar este terno aqui, não. Satanás, ele não tem medo de eu pegar essa Bíblia e colocar debaixo do braço. Satanás não tem medo de eu ficar aqui, irmão, com uma oratória boa. Mas Satanás, ele tem medo de pessoas que oram, de pessoas que buscam, de pessoas que dobram o joelho. Quando você dobra o joelho, é onde o inferno se recua e o céu desce sobre a tua presença. E Paulo tinha visão espiritual. O que falta nos cultos de hoje, pastor Daniel, em muitos lugares que a gente passa, é visão espiritual. É o que falta hoje. Tem muitas pessoas sendo desenganadas por falsos profetas em cima dos altares. Tem muitos falsos pastores enganando as ovelhas. Aleluia. Então eu falo para a igreja hoje: vamos abrir os nossos olhos espirituais. Aquela mulher falou para Paulo e Silas: aí vai dois homens de Deus. Só que não era o Espírito Santo falando, era o próprio diabo falando sobre a vida daquele homem. A Bíblia diz que Paulo estende a mão e pede
para sair dela em nome de Jesus. Aleluia. Saia dela. Glória a Deus. Só que entenda, irmãos, aleluia, oh glória. Pegaram Paulo e pegaram Silas por fazer esta libertação. Sabe o que fizeram com ele? Prenderam os dois. Por quê? Porque aquela mulher trazia benefício para dentro daquela cidade. O que está acontecendo hoje em muitos lugares, irmão? Falsos profetas trazendo benefício para dentro da casa do Senhor, enganando as ovelhas, enganando a nós, irmão. Mas aquele que tem os olhos espirituais abertos não são enganados, sabe o que é de Deus e sabe o que não é de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que prenderam aqueles dois jovens, Paulo e Silas. A Bíblia diz que amarraram eles na praça, deram tanta chibatada nele, porque eles fizeram uma libertação, porque o Espírito Santo de Deus libertou de uma mulher. Só que entenda algo, irmãos, aleluia. Quando colocaram, aleluia, aqueles dois homens dentro daquela prisão, aprisionados, irmão, aleluia, oh glória, eles não ficaram reclamando, irmãos, eles não ficaram murmurando, aleluia, mesmo trancados, mesmo presos, Deus ainda também tinha uma obra dentro daquela prisão. Deus também tinha uma obra, irmãos, aleluia, dentro daquele cárcere, irmão, aleluia. Não é onde você está, irmão, não é a prova que você está, não é o deserto que você está, mas Deus está dizendo para alguém aqui, mesmo na tua prova, Deus ele tem algo para fazer, mesmo no teu deserto, Deus ele também tem algo para fazer, mesmo nos momentos difíceis da tua vida, Deus ele também tem algo para fazer, irmão. A qualquer momento, como foi dito aqui pelo pastor, irmão, quando você está na rua, Deus ele também quer te usar. Quando você está dentro desta igreja, Deus ele também quer te usar. Dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, Deus ele quer fazer a obra. Deus agora manda os dois escolhidos de Deus dentro de um cárcere privado. Estão presos, estão privados da liberdade, estão privados ali, irmão, de sair para fora. Só que Paulo vai falar, podem prender o meu corpo, podem prender, aleluia, a minha vida aqui, a minha carne, podem prender até meus olhos, fechar meus ouvidos, mas não vão calar a voz de um adorador esta noite, não vão calar a voz daquele que te adora esta noite, irmão. Pode estar difícil a tua vida, pode nada estar dando certo, pode as portas estar fechadas, mas nesta noite Deus está dizendo, não pare de adorar, porque a tua adoração, ela faz mover as montanhas, ela faz mover as cadeias, ela faz mover, aleluia, todas as correntes desta noite. Vem, Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eles estavam presos, as mãos estavam acorrentadas, os pés estavam acorrentados, só que a boca estava livre para adorar. Lembra daquele louvor? Nada pode calar a voz de um adorador, irmão. Enquanto você adora, enquanto você clama, o Espírito Santo lhe desce sobre este lugar, a graça de Deus desce sobre este lugar, ele faz um mover sobrenatural, irmão. A Bíblia diz que eles começaram a orar 8 horas, um vai orando e o outro vai cantando, 9 horas, um vai orando e o outro vai cantando, nada acontece, ainda está preso, aleluia. 10 horas, um vai orando e o outro vai cantando, nada acontece. 11 horas, um vai orando e o outro vai cantando, nada acontece. Mas à meia-noite a Bíblia diz que quando eles começaram a orar, quando eles começaram a clamar, houve-se um estrondo dentro daquela prisão. A Bíblia diz que todas as cadeias foram abertas, todas as celas daquela prisão foram abertas e todos foram salvos. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui esta noite? Talvez você está orando e está clamando, ainda nada está acontecendo. Talvez você está orando e está clamando, ainda nada está movendo. Mas Deus está dizendo, continue orando, continue clamando, porque no teu momento, quando você menos esperar, eu vou fazer um mover sobre a tua vida. Eu coloco as prisões por terra, eu coloco as correntes, as muralhas, ele derruba, não. Nesta noite você não vê, mas o Espírito Santo está falando no meu coração que ele está movendo
Deus, que estão perdidos lá fora. A tua oração, ela salva até aqueles que estão do teu lado, porque a Bíblia diz que à meia-noite todas as celas foram abertas. Tinha bastante presos dentro daquela prisão, todos foram libertos, até o carcereiro que prendia, ele aceitou a graça do Senhor, até a casa dele foi salva, os filhos dele foram salvos através da oração. O que te impede de orar nesta noite? O que te impede de abrir a boca para adorar o nome do Senhor nesta noite? Clama a Ele. Ele está aqui nesta noite. Clama a graça do Senhor Jesus. Ele está aqui, irmãos. Amém, O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Hoje Deus está fazendo um mover espiritual na vida de alguém nesta noite. A palavra hoje ela tem algo, tem coração e tem destino. Você não veio num culto de quarta-feira como de um culto comum, não. Hoje Deus ele tem algo para mudar. Hoje Deus está dizendo que está mudando história, está virando a página, escrevendo uma nova página na tua vida de vitória. Jesus, talvez você já está cansado de chorar, talvez você já está cansado de orar e as tuas lágrimas estão descendo, estão rolando, você já não tem mais forças nem para falar na tua oração. Você dobra o joelho, são as lágrimas que descem primeiro. Você fala: Senhor, não tem resposta, Senhor, não tem sinal. Mas hoje Deus ele faz um mover espiritual na tua vida. Hoje Deus ele move as prisões. Hoje Deus ele coloca por terra todo levante de Satanás. Hoje Deus entra com providência dentro de casas aqui, dentro de lares aqui esta noite. Basta você ficar com seus ouvidos abertos. Basta você ficar com seus ouvidos abertos. A palavra diz em Apocalipse 3: ouça o que o Espírito Santo diz, amada igreja, nesta noite. Deus está